Saudações a todos! Eu sou Anubis e terminei de assistir ao filme Spider-Man Brand New Day, ou aqui no Brasil, Homem-Aranha Um Novo Dia. Vou falar um pouquinho melhor sobre essa obra e se você ficar até o final deste vídeo, eu tenho um presente para você. Bem, antes de começar a falar sobre o filme, eu tenho 3 coisas aqui pra dizer, e não é jabá, não é spoiler, não é nada disso. A primeira delas é: eu aprendi uma dura lição com esse filme, que é: não enrole muito pra ver um filme desse porte no cinema, porque mesmo que você não queira, você vai receber spoiler. Isso acabou, infelizmente, acontecendo comigo, em função de uma certa personagem ruiva ali que aparece no filme. Não vou falar mais. Quem assistiu sabe. Quem ainda não assistiu e não recebeu spoiler, espero que não entenda. A segunda delas é meio que um recado aqui para um primo meu chamado Cláudio, que ele é padeiro. Eu acabei esperando muito pra enrolar, enfim, eu acabei enrolando bastante pra ver o filme em função dele, esperando que ele fosse comigo, porque eu detesto ir pro cinema sozinho, eu acho muito tosco. E o cara me enrolou e acabou no final não indo, e eu acabei indo com a minha mãe. E o terceiro ponto aqui que eu quero deixar claro é: não vá pro cinema com sua mãe. Sobretudo se ela for viciada em celular. Minha mãe ficou o tempo inteiro ali vendo, mexendo no celular. Foi um saco pra mim, pra quem tava atrás vendo. E eu acho que isso é reflexo de um grande problema aqui desse filme, que ele é muito complexo em termos de todas as implicações que esse filme traz. Esse é o 4º filme solo do Homem-Aranha no universo do MCU. E talvez nenhum personagem nesse universo que a Marvel criou acabou tendo um desfecho, um desenrolar assim tão complexo, porque em função das coisas que aconteceram no último filme, enfim, envolve o multiverso, as outras versões do Homem-Aranha. O Homem-Aranha tem aquele pacto com o Doutor Destino, que o Peter Parker é meio que apagado da memória das pessoas. E a Tia May morre. E o fato é que, cara, esse filme tem muita coisa, assim. Pra mim ficou muito evidente ali certos problemas da Marvel Studio enquanto estúdio. Eu acho que ela criou um universo tão complexo, tão assim, que eu honestamente já não lembrava mais de muitas coisas, né? São muitos detalhes, enfim, muitas coisinhas que a Marvel bota. E ela criou um universo que ele é tão intricado e tão complexo que às vezes você vai ver um filme simplesmente esperando um entretenimento. E às vezes você se perde no tanto de evento e de coisa que já aconteceu, né, de forma pretérita, né? Que acaba tornando essa experiência mais confusa e complicada, e enfim. Eu não sei como é que a Marvel vai resolver isso. Eu acho que mais cedo ou mais tarde ela vai ter que fazer um reboot meio que pra, enfim, contornar todos esses problemas, né? Mas, pois bem, voltando aqui ao filme. Este filme aqui, do Homem-Aranha, ele é talvez a obra mais madura, vamos dizer assim, porque é o filme mais sombrio, mais dark, né? E não poderia deixar de ser, uma vez que é um arco do Homem-Aranha tendo que lidar com as consequências de todo esse passado que eu já falei pra vocês. E o filme ele tem um tom, ele tem uma estética que é um pouco mais pesada, que foge muito de todos os outros filmes do Homem-Aranha no universo do MCU, porque de fato eles eram mais alegres. Eu acho que refletia muito esse Spider-Man mais jovem, mais, enfim, de todos os Homens-Aranhas que a gente viu no cinema até agora, esse é definitivamente o mais juvenil, né? E tem uma coisa nesse aspecto, em função desse filme, que foi muito bem trabalhado, que é o fato de que eu acho que de todos os Homens-Aranha que nós vimos, talvez esse vá ser o mais marcante para toda uma nova geração aí, porque nenhum desses Homens-Aranhas que nós vimos no cinema tiveram um desenvolvimento tão profundo, tão complexo quanto este, porque eu imagino que existe toda uma geração aí de adolescentes com 15 anos e agora, 15 anos quando o primeiro filme do Homem-Aranha saiu lá em 2016, 17, e agora já são adultos. Então eles meio que amadureceram assistindo a esse filme. E esse filme vai muito de encontro a esse senso de amadurecimento, de responsabilidade, de problemas que um jovem tem ao crescer e amadurecer.
O Homem-Aranha é o personagem mais popular, mais famoso da Marvel por uma razão simples. Ele é um jovem adolescente que tem que lidar com inúmeros dramas de uma vida de um jovem, ao mesmo tempo que ele concilia isso com a vida de um herói. Isso é muito convergente com os dramas dos jovens que assistem e consomem quadrinhos e filmes e jogos do Homem-Aranha. É por isso que o Homem-Aranha é o herói mais famoso, mais popular, mais valioso da Marvel, porque ele é o herói que consegue dialogar da melhor forma possível com este público jovem, adolescente, de maneira que é muito fácil se identificar com o personagem, né? E fica muito claro nesse filme que ele é um filme pesado, ele é um filme, assim, em função desses problemas que ele já passou, né? Mas tem muitas metalinguagens ali também sobre quase coisas meio que de puberdade mesmo, né? Pela primeira vez a gente tem o Homem-Aranha soltando teias pelos pulsos agora, sem que seja um material sintético, né? E tem uma metalinguagem muito clara ali quanto à ejaculação, né? E, enfim, dramas pessoais ali que ele envolve ali a MJ. Eu detesto essa personagem da Zendaya porque eu não sei por que diabo simplesmente não chamam ela de Mary Jane. Enfim, é uma personagem que eu nunca entendi. Parece que ela foi criada ali só pra fazer a Zendaya ter aquele papel ali, enfim, tentar promover a personagem junto com o Homem-Aranha. Esse arco dele é meio chatinho, eu achei assim uma coisa muito. É um drama. Tem horas ali que parece um dramalhão desnecessário, entende? Eu não gostei muito do desfecho que a Marvel deu em vez de simplesmente resolver isso. E isso é um grande problema no filme, assim, porque é aquilo que eu falei. Eu nem lembrava direito, eu lembrava que o evento do esquecimento do Peter Parker aconteceu, mas eu não lembrava exatamente o contexto em que isso se deu, assim. Por que simplesmente não deram uma solução melhor pra isso? Sei lá, bota o Doutor Estranho ou alguma outra figura mística pra ali acontecer e resolver esse problema. Ou, quem sabe, esta personagenzinha ruivinha, telepata que tem no filme, né, pra resolver toda essa questão aí. Enfim, existem várias soluções e a Marvel resolveu ainda ficar requentando esse drama que torna ele um pouco chato, enfadonho. O Homem-Aranha tá muito emo nesse filme, muito isolado, muito, enfim, maltratado. É um filme pesado pra caramba. E quem dá um tom ainda mais pesado a este filme é o Justiceiro, que aparece pela primeira vez num filme do Homem-Aranha. Embora ali meio que subentenda-se que ele já tinha uma relação com o Homem-Aranha que não é desenvolvida, não aparece em nenhum outro filme. Você simplesmente parte do pressuposto que eles já se conheciam, que, enfim, meio que usaram o personagem do Justiceiro ali usaram ele como muleta para desenrolar esta trama que acaba acontecendo ali no filme, que eu não vou falar senão é muito spoiler. Enfim, eu preferiria que fosse o Demolidor, porque eu acho que é um personagem muito mais convergente com o Homem-Aranha. Eles têm uma relação de fato nos quadrinhos que é muito mais, assim, desenvolvida. Os dois são heróis de Nova York, enfim. Mas quando você vai chegando pro final, assim, do filme, você entende por que de fato escolheram o Justiceiro. E o John Brenton é, de fato, assim, um cara que eu acho que ele nasceu para fazer o Justiceiro. Ele manda muito. Tem cenas ali que você fica assim, puta, o poder do Justiceiro é dar tirinho, né? Enfim, tem situações que são ridículas, mas ao mesmo tempo eu acho que a forma como o personagem foi inserido, acaba resolvendo muito o problema ali. Sobretudo, vamos dizer assim, uma relação que ele tem, acaba desenvolvendo com um outro personagem, que é o Hulk. O Hulk é um grande problema no MCU, porque de todos os Vingadores clássicos ele é o meu favorito. E de todos os Vingadores clássicos ele é o mais mal aproveitado e desenvolvido de todo esse universo cinematográfico. Por quê? Porque quando o Hulk acabou indo para Marvel, ele já era um personagem muito problemático, né, pro Marvel Studios, porque ele já havia tido alguns filmes antigamente, acabou que o Edward Norton entrou para fazer o MCU, mas acabou ele desistindo ali do papel e o Mark Ruffalo acabou assumindo o papel. E diante de todo esse problema envolvendo o personagem, a Marvel meio que relegou o Hulk ali, que acabou virando um personagem secundário, que acaba virando ali meio que uma liga para servir de muleta em certas outras histórias de outros personagens, né? Então, de todos os personagens do MCU, o Hulk é disparado mais mal desenvolvido, mas nesse filme até tem um contexto interessante em função ali do Peter pesquisando sobre a mutação, e tem um aspecto também bem interessante nesse filme, que é exatamente essa coisa da mutação, que é o fato de que o Peter tem algo que não é muito explícito no filme desenvolvido, mas meio que ele tem um lado negro que começa a vir à tona, né?
Isso é reflexo dos poderes dele, do desenvolvimento da mutação dele, não fica muito evidente no filme, mas esse ponto da mutação vai muito de encontro a uma personagem aqui que é central no filme, que é esta personagem ruivinha aí, interpretada por muita gente que achou que ela era, de fato, a Mary Jane, mas ela não é. Isso foi uma escolha da Marvel de usar o filme do Homem-Aranha para inserir, vamos dizer assim, os mutantes no universo Marvel. Eles já apareceram ali, parece que em séries, mas a Marvel nunca soube exatamente como inserir eles, porque no fundo ela nunca soube explicar como que mutantes nunca deram as caras nesse universo que ela estava criando, né? Então, novamente, é aquele mega problema da Marvel de desenvolver toda uma história, um universo complexo, cheio de furos, e ela precisa ficar contornando ali o tempo todo, que acaba fazendo os filmes às vezes serem muito enfadonhos, e às vezes parece que os filmes e recursos que usam nos filmes são muito, assim, muletas para preencher esses furos, né? Usa-se personagens, usa-se artifícios de roteiro para tapar estes buracos no MCU, né? De qualquer forma, esse filme é muito foda, sobretudo nas cenas de ação. Eu achei, assim, impecável algumas coisas. Embora, novamente, o problema fundamental desse filme seja o mau desenvolvimento de certos personagens, principalmente vilões do Homem-Aranha, que muitos aparecem ali pela primeira vez, mas eles aparecem assim meio que, enfim, você sabe que é o personagem ali, é o vilão, mas ele é meio que usado de uma forma secundária. E, enfim, eu sinto que este filme da Marvel, ele foi usado para dar um desfecho para toda essa trama do Homem-Aranha, inserir novos personagens, usar outros personagens que não estavam sendo tão desenvolvidos, inserir ali o contexto dos mutantes nesse filme e, enfim, tem uma cena pós-créditos nesse filme que meio que explica que esse vai ser o arco final do Homem-Aranha e o início de um outro. Pra quem não sabe, pra quem não manja muito dos quadrinhos, a cena pós-créditos é bem legal. Eu vi assim, pra quem é fã de quadrinhos como eu, entende muito bem a cena ali do pós-créditos. Porque um determinado personagem desenvolve um dispositivo para acompanhar o Homem-Aranha, acaba que esse dispositivo remete a um outro planeta no final. O que é isso, para quem entende de fato a Marvel? Guerras Secretas. O Homem-Aranha, o arco de Guerras Secretas, que certamente aí vai ser desenvolvido pela Marvel, meio que pega o Homem-Aranha e bota ele no outro planeta ali, enfim, tem toda a história aí de Guerras Secretas que você pode, enfim, pesquisar aí bem melhor. Mas isso é uma confirmação bem interessante, porque o Homem-Aranha sempre foi um dos personagens centrais ali nesse universo aí da Guerras Secretas. O ponto é, eu não sei o que eles vão fazer muito com o personagem, eu não sei como é que vai ficar a relação da Marvel Studios com a Sony, uma vez que ela é detentora dos direitos do Homem-Aranha. Eu não sei se ele vai ser desenvolvido aí no MCU, não sei se ele vai ser desenvolvido agora pela Sony e vai ser usado como aqueles outros personagens reba ali da Sony que ela tentou emplacar, como o Venom. Enfim, é uma confusão dos diabos. Agora, esse filme é um bom entretenimento, só que o que compromete esse bom entretenimento é exatamente essa densidade de toda essa carga do passado aí, de coisas, de pontas soltas da Marvel, que ela tenta meio que costurar nesse filme e fica bem confuso. Eu notei que minha mãe estava o tempo inteiro mexendo no celular porque eu acho que ela estava perdida em tantos conceitos, em tantas ideias, enfim. É um filme bem interessante, mas ao mesmo tempo muito problemático. Então, se eu tivesse que dar uma nota para esse filme, eu daria a nota 6. Porque é um bom entretenimento, mas todos esses problemas, todas essas pontas soltas, essa confusão, compromete a experiência do entretenimento do filme, porque você fica o tempo todo ali tentando relembrar, não, mas isso era isso, e esse personagem era quem, fazia... Enfim, o filme é muito foda em termos de ação ali, tem coisas incríveis que acontecem, mas essa parte assim me pegou em cheio. E se eu que sou fã e me lembro relativamente dos filmes, imagina alguém que simplesmente não lembra ou vai assistir esse filme por mero entretenimento, por ser o Homem-Aranha, e vai ficar muito confuso. Enfim, o filme é muito foda em muitos aspectos e muito problemático em outros, então acho que 6 é uma nota ok pro filme. É legal, é foda, mas os probleminhas da Marvel recaíram muito forte sobre esse filme. Enfim, para você que ficou até o final deste vídeo, eu vou permitir que você tenha acesso a certos itens do Homem-Aranha por meio destes QR Codes. Um desses QR Codes aqui remete exatamente a uma coisa muito interessante que aconteceu nesse filme, que a Marvel acabou se redimindo, né? Que foi, vamos dizer assim, tem um arco ali dentro do Guerra Civil, que já foi adaptado para o cinema, né? Também.
Mas é muito mal desenvolvido, que é uma cena que o Justiceiro aparece com o Homem-Aranha nos braços. Neste filme, essa cena aparece, só que de uma maneira completamente inusitada, porque é em outro contexto, mas é meio que a Marvel se redimindo, né? Falando, olha, não desenvolvemos muito bem a relação do Justiceiro com o Homem-Aranha, mas agora nós fizemos isso. Então, assim, pra quem é fã de verdade, aquilo é um excelente fanservice. Na hora que o Justiceiro leva o Homem-Aranha pro hospital. Lembre-se disso no filme. Enfim, basta você escanear esses QR Codes aí, vão te remeter aos sites da Amazon, do Mercado Livre, dos quais eu sou parceiro. Você vai adquirir certos itens do Homem-Aranha com desconto por tempo limitado. Então corra lá, adquira o seu. Eu sempre deixo as duas opções, porque eu não sei se as pessoas são assinantes do Meli Plus ou do Amazon Prime. De qualquer forma, eu também sempre deixo os QR Codes aqui abaixo, na descrição do vídeo. Sempre deixo as duas opções, porque eu não sei que quem me assiste está vendo pelo PC, pela TV, enfim, pelo celular, da forma que for mais prática para você. Enfim, esse filme foi muito bacana e me decepcionou em alguns pontos, mas é isso aí. Caso você não seja assinante dos serviços da Amazon Prime, eu também sempre deixo aqui linkado na descrição do vídeo os links para que você possa assinar aí o serviço da Amazon Prime, onde você vai adquirir frete grátis, enfim, ter acesso à Amazon Prime, vídeo, enfim, vários serviços aí da Amazon. E o que é bem interessante é que também acabou de sair uma série do Homem-Aranha pela Amazon Prime, que é o Spider-Man Noir, com o Nicolas Cage, que eu fiquei de conferir, não sei se concluiu ainda, enfim, parece que é muito bom, então fica aí a dica aí também para quem quer assistir o Spider-Man Noir por meio da Amazon Prime. Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Curta, comente e compartilhe. Fique à vontade na seção dos comentários e até a próxima. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Siga o canal se ainda não for inscrito, ative as notificações, curta, comente e compartilhe. Assim você contribui para fortalecer o projeto. Na sua tela e na descrição do vídeo existem mais formas de me ajudar e links para os meus outros canais e demais redes.